Olha, quando um ditador cai, o que acontece? Na América Latina, a coisa é séria. Não é só um país que treme, é o continente inteiro. E hoje, a gente vai mergulhar fundo na análise do ex-diplomata Ernesto Araújo sobre a queda do Maduro. É uma visão que fala de uma verdadeira onda de choque, que, segundo ele, está redesenhando o mapa do poder no mundo todo. E para começar, se liga nessa frase do Araújo. É o ponto de partida de tudo. Isso aqui é a grande derrota do Foro de São Paulo. Pô, isso já diz muito, né? A análise dele não é só sobre um líder que caiu. É sobre um projeto de poder gigantesco que cruza fronteiras, desmoronando. Vamos entender por quê. Então, vamos lá direto para o epicentro do terremoto, a Venezuela. À primeira vista, parece simples, né? A história da queda de um cara, o Nicolás Maduro. Só que a análise do Araújo nos chama para olhar mais fundo, para entender a estrutura real que segurava tudo isso de pé. Aí vem a pergunta, o regime era só o Maduro? E a resposta que o Araújo dá é um não bem grande. Ele aponta para uma coisa muito mais complexa e, olha, mais resistente do que a figura de um único homem no poder. E a palavra-chave aqui é teia. Pensa só, se o poder não está na mão de uma pessoa só, mas está espalhado numa rede de grupos, não adianta tirar o líder, é tipo cortar a cabeça de uma hidra. Outras nascem no lugar. Segundo o Araújo, o Estado venezuelano foi literalmente fatiado entre vários interesses. Tá, mas quem são os donos dos pedaços dessa teia? O Araújo cita os nomes de peso, como Diosdado Cabello, os militares do Padrino Lopes. Mas o detalhe que, para mim, é o mais impressionante é a alegação de que agentes de Cuba controlavam os cartórios do país. Para pensar no nível de controle sobre a vida das pessoas. Casamento, compra de casa, tudo passava por essa influência de fora. Beleza, agora vamos sair da Venezuela e começar a seguir as ondas de choque desse terremoto. Porque, na análise do Araújo, a queda do Maduro não é um caso isolado, de jeito nenhum. É uma onda que se espalha pelo continente inteiro, abalando as estruturas de poder. E para sacar o tamanho dessa onda, a gente precisa entender um conceito que é central na análise do Araújo, o tal do Foro de São Paulo. Ele não vê isso como um clubinho de partidos de esquerda, não. Para ele, é um tripé muito poderoso que junta a ideologia da esquerda radical, a máquina da corrupção e a força bruta do crime organizado. E nessa engrenagem, cada país tinha um papel bem definido, segundo a análise. Cuba era o cérebro, com a inteligência e a estratégia. A Venezuela, com aquele mar de petróleo, era o caixa eletrônico do projeto. E o Brasil, em governos passados, seria tipo as relações públicas, exportando esquemas de corrupção e vendendo uma imagem de estabilidade para o mundo. E aqui vem a consequência estratégica gigante disso tudo. A queda do Maduro, nessa visão, simplesmente torna impossível que qualquer outro país na América Latina tente ser uma plataforma anti-americana. O jogo virou. O tabuleiro mudou completamente. Essa onda de choque, claro, chega com tudo numa linha de falha geopolítica. O Brasil. A análise foca agora na encruzilhada diplomática em que o país se meteu. Uma posição que o Araújo descreve como, olha, super delicada. O Araújo chama isso, sem meias palavras, de armadilha diplomática. A ideia é que o governo brasileiro, ao se reaproximar dos Estados Unidos, foi pego no contrapé com a ação da Venezuela. Acabou preso entre dois fogos. É um beco sem saída, pensa bem. Se condena a ação americana, queima uma ponte que acabou de reconstruir com os Estados Unidos. Se fica quieto ou apoia, aí perde toda a moral com a sua base ideológica e os aliados históricos aqui na região. Nessa perspectiva, parece que qualquer movimento é um erro. E para o Araújo, essa armadilha toda só expõe o que ele enxerga como uma grande contradição da nossa diplomacia. Ele resume a crítica nessa frase forte aqui: um apego aos ditadores que é mascarado por um discurso vazio de não intervenção. Basicamente, ele está criticando uma suposta hipocrisia de defender democracia da boca para fora, mas apoiar regimes autoritários na prática. Ok, agora vamos dar um zoom out, olhar o mapa todo. A análise do Araújo defende que a gente não está falando só de uma mudança regional. Não mesmo. É como se fosse uma peça de dominó caindo que pode alterar o equilíbrio de poder no mundo inteiro. As implicações são globais. A Venezuela, nesse grande xadrez mundial, era uma peça-chave, não só para a América Latina, mas para potências globais. A queda dela, então, segundo essa análise, é um cheque direto nos adversários dos Estados Unidos que estavam fincando o pé aqui na região. E quem são esses adversários? O Araújo aponta o que ele chama de trio totalitário: China, Rússia e Irão. Eles seriam os grandes perdedores estratégicos.
A queda do Maduro seria um baque direto na influência que eles vinham construindo aqui, no que os americanos sempre viram como o quintal deles. E aqui a gente chega no arremate final da análise. Isso tudo mostra uma mudança radical na estratégia americana. Não é mais sobre apagar um incêndio aqui e outro ali. A nova abordagem, segundo Araújo, é sistêmica. É sobre desarticular a rede inteira que, na visão dele, conecta o crime, a corrupção e os governos autoritários por toda a região. E no fim, a análise do Araújo deixa a gente com essa pergunta no ar, uma pergunta que vale ouro. Será que estamos vendo o começo de uma nova era para a América Latina, livre daquelas velhas alianças? Ou será que tirar uma peça do lugar só abre espaço para novos jogadores nesse tabuleiro tão complicado? Uma coisa é certa, o futuro do continente está em jogo.